Fala, torcedor carioca, mais uma vez aqui com o nosso G4 Carioca, trazendo notícias sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Vamos estar falando aí sobre Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo. Galera, o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras amanhã, lá na Arena Barueri. O estádio lá do Palmeiras está passando por reforma e o jogo vai ser lá na Arena Barueri. O Fluminense, nas últimas 2 temporadas, se deu bem contra o Palmeiras, jogando lá em São Paulo. O ano passado o Fluminense empatou e em 2024 o Fluminense venceu o jogo lá. Então, os últimos 2 anos, o Fluminense vem aí com um bom retrospecto diante do Palmeiras. Porém, se formos analisar todos os confrontos da história entre Palmeiras e Fluminense jogando em São Paulo, o Fluminense leva uma surra violentíssima. Para vocês terem uma ideia, o Fluminense tem 11 vitórias, 8 empates e 42 derrotas jogando em São Paulo. Então, ampla vantagem do Palmeiras, mas nas últimas temporadas, nas duas últimas temporadas, se formos fazer esse recorte, o Fluminense leva vantagem. Eu digo aqui que o Fluminense está com o time certinho, já falei algumas vezes, volto a repetir, o Fluminense é um time que eu gosto de ver jogar. Tá? É um time que toca bem a bola, tem muito jogador veterano, mas assim, os caras conseguem ter uma conexão muito boa. E o Fábio, aos 45 anos de idade, o cara tá jogando em alto nível. Então o Fluminense vai fazer jogo duro com o Palmeiras, eu não tenho dúvida disso. 11 vitórias, 8 empates e 42 derrotas na casa do adversário, não é fácil. Mas, olhando pelo retrospecto das 2 últimas temporadas, o Fluminense pode fazer aí um jogo muito bom diante da equipe do Palmeiras. O Vasco viaja até a Vila Belmiro para poder enfrentar o Santos, viaja até Santos, enfrentando lá a equipe do Santos na Vila Belmiro, na quinta-feira às 19 horas. O Vasco vai para esse jogo ainda sem treinador, Vasco vivendo aí uma crise dentro de campo, uma crise técnica. Hoje, sem treinador, vai enfrentar o Santos, que também não anda bem, foi eliminado aí com Neymar, com Gabigol e tudo pelo Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez um gol no último minuto do primeiro tempo, o Santos empatou no segundo, e no último minuto do segundo tempo, o Novo Horizontino foi lá e fez 2-1, venceu o jogo. O Santos também não vive um momento bom. Santos que ainda não venceu no campeonato. Então, o Vasco vai pegar um jogo duro, porém o Santos também, porque ambas as equipes estão muito mal. E em se tratando de Vasco, vai sem treinador, mas já está com conversas adiantadas aí para a volta de Renato Gaúcho. Olha, eu acho que Renato Gaúcho já foi treinador do Vasco pelo menos umas 3 vezes, assim como do Fluminense também. E o Vasco vai tentar aí, é aquela coisa, é a solução caseira. O Vasco não tem grana, vive uma crise tremenda, assim como o Botafogo também está vivendo essa crise aí. E o Pedrinho, com muito jeito, com muito talento, eu gosto muito do Pedrinho, acho que o Pedrinho é um cara muito sério, muito correto, é um cara que leva muito a sério as coisas que faz e está tentando administrar da melhor maneira possível, ainda que sem dinheiro. O Vasco vendeu o Ryan, quer dizer, entrou uma grana boa para o clube, dá para dar uma amenizada, uma amortizada. E a saída do Diniz, eu diria que foi até tardia. O retrospecto de Diniz à frente do Vasco foi péssimo. O Diniz teve em torno de 60% ou mais de derrotas à frente do Vasco da Gama. Entre todas as partidas que ele esteve à frente como treinador, o Vasco deve ter perdido aí por em torno de 60% a mais. Isso é um número negativo muito alto para a carreira de um treinador. E o Vasco, como tradição não é de estar demitindo o tempo todo, manteve o Diniz, mas chegou uma hora que não tinha mais jeito, o Diniz foi demitido e agora está aí em vias de contratar Renato Gaúcho. O Flamengo a gente disse aqui que tem o melhor elenco do Brasil, e é verdade, novidade nenhuma, o Flamengo tem reservas de altíssimo nível, o Flamengo tem um treinador vencedor, Felipe Luiz, ganhou tudo, mas dentro de campo isso não está se refletindo. Falamos isso ontem aqui no canal e vamos repetir. O Flamengo vence o jogo porque tem talento individual. Foi assim contra o Madureira. O primeiro tempo foi horroroso
E os 3-0 do segundo tempo não mudou o fato da insatisfação da torcida. O Flamengo saiu vaiado. O Flamengo precisa se encontrar tecnicamente, coletivamente. Isso não está acontecendo. Eu tenho dito isso aqui há algum tempo. Acho que o Flamengo é favorito na final contra o Fluminense, possível final contra o Fluminense, né? Porque ainda tem um jogo contra o Madureira e o Fluminense ainda joga contra o Vasco, venceu de 1-0. Mas eu acredito que a final deva ser Flamengo e Fluminense. E acho que o Flamengo leva vantagem, não pelo coletivo, mas pelo volume de talento que o Flamengo tem. O Flamengo tem um elenco recheado, mas isso não está se refletindo dentro de campo. E isso é um perigo. É um perigo. Nós já vimos isso acontecer na época que o Flamengo tentou criar aqueles galácticos, né, com Sávio, Romário, Edmundo, e a coisa não deu certo. E dentro do clube já se discute sobre esse baixo rendimento da equipe, né? O presidente BAP já reuniu com a diretoria, com a comissão técnica e está querendo explicações por que o time não está rendendo. O Flamengo está com muita dificuldade de deixar aflorar aquele futebol de 2025, por exemplo, onde foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, assim como o Botafogo no ano anterior. Então o Flamengo ainda não se encontrou nessa temporada. Há quem diga que é por conta das férias prolongadas, um certo relaxamento por parte dos jogadores. A gente não sabe, isso está sendo discutido e provavelmente vai se encontrar porque o elenco é muito forte e eu diria até que é favorito no jogo contra o Lanús aí na próxima quinta-feira, na decisão desse torneio sul-americano aí. O Botafogo vai enfrentar o Potosí amanhã às 21h30, precisando vencer por 2 gols de diferença. Botafogo lá na altitude eu achei que se comportou bem, apesar da derrota. Poderia ter sido muito melhor se tivesse aproveitado as oportunidades que teve. O Botafogo teve pelo menos 3 boas oportunidades de vencer o jogo. O Matheus Martins perdeu um gol feito, o Montoro perdeu o gol feito, o Jordan Barreira perdeu, não vou dizer um gol feito, mas também perdeu uma oportunidade. Então o Botafogo teve chance. Eu acredito que o Botafogo deva dar uma goleada jogando no estádio Newton Santos, porque o time do Potosí é muito fraco, é um time muito limitado. Não vejo qualidade no Potosí para poder eliminar o Botafogo. Porém, futebol é futebol. Não há como você cravar, vai ser assim ou vai ser assado. Nós vimos o Flamengo ser eliminado no Rio de Janeiro pelo Cabanhas, né? Lembra o gordinho lá, o centroavante Cabanhas, do América do México, parece. Nós vimos o Corinthians, na época do Tite, antes de ser campeão mundial, ser eliminado também na pré-Libertadores por um time muito fraco. Agora me foge aqui o nome do time, mas foi eliminado também. Então futebol tem dessas coisas. Nem sempre aquela equipe considerada melhor vai vencer o jogo. Então precisa ter muita atenção, apesar da fragilidade do adversário. O Botafogo deve ir com o que tem de melhor. O Martim Anselmo continua firme nessa sua posição de manter 3 zagueiros. Precisamos de reforço no Botafogo ainda. O Botafogo está passando por um momento complicado externamente, mas a gente espera que as coisas possam melhorar. Já chegaram alguns atletas, outros estão em negociações. Se isso tudo der certo, beleza. Existe ainda a possibilidade de um novo transfer ban por conta de uma dívida aí de 2 milhões de euros com relação ao Betis, em se tratando ainda do passe do Luiz Henrique. O Botafogo realmente vive um momento complicado, mas John Textor precisa resolver essas pendências para que o Botafogo tenha um ano mais tranquilo. Galera, são essas as informações que a gente queria trazer dos 4 grandes aí do Rio de Janeiro, aqui no nosso G4 Cariocas. Pedimos a você aí que deixe o seu like, deixe o seu comentário, e se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. A intenção é que esse canal, cresça tanto quanto o Central Fogo, que é lá o nosso outro canal, onde nós falamos exclusivamente do Botafogo. Valeu? Forte abraço para vocês, estamos juntos e até a próxima.